Shalom, passando aqui para meditarmos um pouquinho da palavra do nosso Deus. Hoje nós vamos falar sobre os livros que existem a nosso respeito. É isso aí. Você sabia que lá na eternidade, no céu, existem livros que são escritos a meu respeito e a seu respeito? Tudo aquilo que existe aqui na Terra é uma réplica daquilo que existe lá na eternidade. Assim como existem bibliotecas, com vários livros, lá na eternidade também, no céu, existe sala com muitos livros e livros escritos a nosso respeito. E eu vou comprovar isso para você na palavra de Deus. Na Bíblia nos diz, lá em Salmo 139:16, os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Então aqui vem comprovando o que nós acabamos de falar, que antes de nós sermos um embrião, sendo gerado no ventre da nossa mãe, Deus então, Ele escreve um livro a nosso respeito. Nós éramos um espírito que vivíamos na eternidade. Então o Senhor, Ele escreve um livro a respeito de cada um de nós, com projetos grandiosos, com propósitos grandiosos para a nossa vida, para que nós venhamos cumprir aquilo no qual Ele nos determinou. Nós não estamos falando aqui de destino, não. Nós estamos falando de projetos que Deus escreveu para nós. E a maior batalha entre as nossas vidas e Satanás é porque ele não quer que nós tenhamos acesso a este livro. Ele não quer que nós tenhamos acesso a esse projeto. Porque quando nós entendemos qual o projeto que Deus tem para nós na eternidade, qual o propósito para o qual Ele nos enviou, nós somos uma ferramenta poderosa contra as trevas. Eu costumo dizer que nós somos uma bomba atômica contra as trevas. Então Ele faz de tudo para que nós não venhamos ter acesso a este livro, às informações, a esse projeto. Porém, nós podemos sim ter acesso a este livro, às informações que estão neste livro, para cumprir o chamado, para cumprir o propósito que Deus tem nas nossas vidas. Lá em Jeremias 29:11 vem dizendo que Deus sabe os planos que tem a nosso respeito. São planos bons, são planos de paz, são planos de nos dar esperança e um futuro. Estes são os planos que Deus tem para nós. Mas Satanás, ele vem com todo o ímpeto para nos impedir de viver os projetos originais de Deus nas nossas vidas. Então nós falamos aqui que nós éramos um espírito na eternidade, Lá em João 4:23-24 vem falando: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Está lá em 1 Tessalonicenses 5:23. Então aqui vem comprovando que nós temos um espírito, nós temos uma alma e nós temos um corpo. Lá em João 4:23 fala assim: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Jesus, ele estava ali diante daquela mulher samaritana naquele poço, e Jesus então diz para ela que estava chegando a hora, que a hora já havia chegado, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Como assim? Adorarão ao Pai em espírito e em verdade? Porque é o nosso espírito, o espírito que foi nos dado, o espírito humano, é que se comunica com o Espírito Santo de Deus. É o nosso espírito que adora a Deus. Quando ele fala, chegará o dia em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Quando nós aceitamos Jesus como Senhor de nossas vidas, então o Espírito Santo de Deus, ele vem habitar no nosso espírito. E então o nosso espírito, ele se une ao Espírito Santo de Deus. E ali ele começa então a adorar ao Pai. O Espírito é que adora ao Pai, não é a alma. Nós vamos falar um pouquinho da alma. A alma é onde ficam as nossas emoções. É aonde nós ficamos tristes, é aonde nós ficamos alegres. O salmista Davi, ele disse assim em um dos seus salmos,
por que te perturbas dentro de mim, ó minha alma? Eu ainda o louvarei. Ele tinha esse entendimento, que o homem ele é um ser tricotômico, né? Alma, espírito, alma e corpo. E ele sabia que o que estava aflito dentro dele era a alma. Ele estava sentindo tristeza, ele estava sentindo angústia, a alma dele estava inquieta. Mas ele disse, por que te perturbas dentro de mim, ó minha alma? Eu ainda louvarei. Sabia que aquilo iria passar, aquela angústia na alma iria passar. E o espírito ainda iria louvar ao Senhor, né? Porque é na alma onde fica as nossas emoções. É ali aonde o inimigo mais trabalha, porque quando ele prende a nossa alma, ele prende todo o resto, né? Então, é o nosso espírito que se comunica, o espírito humano que se comunica com o Espírito Santo de Deus. A nossa alma é onde ficam as nossas emoções. A nossa alma ela está muito ligada à nossa mente e também ligado ao nosso coração. Nós também vemos, meus queridos, é o nosso corpo. O nosso corpo é aonde habita o espírito e aonde também habita a nossa alma. Lá em Salmos 40, versículo 7, vem dizendo que todos os nossos dias já foram escritos neste livro. Mais uma vez comprovando, todos os nossos dias já foram escritos neste livro. Por isso, como nós precisamos, então, agirmos para ter acesso a estes livros? Nós precisamos, a partir do momento que nós aceitamos a Jesus como Senhor de nossas vidas e o Espírito Santo de Deus se une ao nosso espírito, o nosso espírito se une ao Espírito Santo de Deus. Nós então precisamos pedir ao Espírito Santo de Deus, revela a nós os propósitos, os projetos que Deus tem para nós na eternidade. A Bíblia diz, né, que a vontade do Senhor ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Essa é a vontade do Senhor para as nossas vidas. Esse é o desejo do Senhor para nós. Mas muitas vezes nós temos vivido dias difíceis, dias de sofrimento, dias de percas, né? Por quê? Porque nós não temos entendimento. E aí nós muitas vezes falamos, eu estou sofrendo assim porque é da vontade de Deus. Não, não é da vontade de Deus. É o inimigo trabalhando para nós não vivermos o nosso destino profético. Existe um destino profético para cada um de nós. E mais uma vez eu vou comprovar isso na palavra de Deus. Lá em Jeremias capítulo 1, versículo 5, ele vem dizendo bem assim, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. O próprio Deus, né, o grande eu sou. Ele dizendo aqui que antes de Jeremias ser formado no ventre da mãe dele, o Senhor o conhecia, porque ele ainda era um espírito na eternidade, e o Senhor já conhecia. Antes que ele saísse da madre, antes que ele saísse do ventre da mãe dele, o Senhor já o havia santificado e já havia dado ele a profeta das nações. Qual era o propósito de Deus para a vida de Jeremias, quando ele escreveu um livro a respeito dele na eternidade? Ser profeta de nações. Quando Jesus ele veio aqui na terra, ele veio estabelecer 5 ministérios, que é o ministério de apóstolo, o ministério de profeta, o ministério de evangelista, o ministério de pastor e o ministério de mestre, né? Então o Senhor nos criou, né, com propósito, com aptidões, para que nós venhamos cumprir o nosso chamado. Inclusive até dons, né, que nós temos, que são do nosso dia a dia, né, que nós já nascemos já com aqueles talentos. Algumas pessoas, talento para cantar, né, com facilidade para falar com as pessoas, outros, né, com facilidade de trabalhar com papéis. Cada dom que você tem, ele já está voltado para o propósito que Deus tem para a sua vida. Os seus talentos também já estão voltados para o propósito que Deus tem em a sua vida. Então você precisa pedir ao Espírito Santo de Deus que venha alinhar o seu coração a esse livro que está na eternidade. E ali o Senhor, então, ele começa a alinhar o nosso coração. Nós começamos, né, como nós podemos saber que nós estamos dentro do propósito de Deus? Quando o que nós fazemos nos traz alegria, nos traz paz. Quando nós estamos fazendo algo e aquilo nos completa. É porque nós estamos dentro do propósito que Deus tem para as nossas vidas, né?
Então, nós orando ao Senhor também, Ele faz com que nós tenhamos sonhos espirituais. E nestes sonhos também, o Senhor começa a abrir partes do nosso livro, né? Nós passamos a receber palavras proféticas de pessoas que são parte destes livros, desses rolos, sendo abertos, né, diante de nós, para que nós venhamos termos acesso. O Senhor, Ele nunca vai revelar tudo de vez. Por quê? Porque Ele sabe que nós ainda não estamos preparados para cumprir o propósito. Então, Ele vai nos revelando aos poucos. Até mesmo as lutas, as adversidades que nós passamos, elas têm a ver com o propósito. Por quê? Para que nós tenhamos maturidade para cumprir o chamado, para cumprir o propósito, nós somos provados, né? Porque o Senhor quer ver o que está no nosso coração, para que nós possamos sermos moldados e que quando nós formos cumprir o propósito, Ele realmente seja bênção nas nossas vidas. Eu espero que essa palavra, ela tenha te ajudado e que você possa, a partir de hoje, buscar do Senhor qual é o propósito de Deus para a sua vida, o que está escrito neste livro a seu respeito na eternidade, para que você possa viver os sonhos e propósitos de Deus para a sua vida, porque eles são muito maiores do que os seus. Muitas vezes você tem estudado, né, e fez até casou com uma pessoa boa, né, que você formou uma família boa, né, uma família linda, e você deveria estar ali muito feliz, mas não se sente feliz. Por quê? Porque você ainda não está dentro do propósito que Deus estabeleceu para você. A partir de hoje, comece a orar ao Senhor. Peça a Ele para revelar os planos e propósitos que Ele tem para a sua vida. E se essa palavra, ela ministrou no seu coração, ela te ajudou, compartilhe com muitas pessoas para que possa abençoar outras vidas também. Que Deus te abençoe.